Os gregos falam do esforço da apatheia, da indiferença. A escola estoica diz que o sábio é imune aos infortúnios. Sábio considera crítica e elogio falsos. Sábio considera desgraças e felicidades falsos. Sábio nunca, como diz Marco Aurélio nas Meditações, imperador romano, nunca parte do ponto de que a sua felicidade tem que estar fora de si. Hoje foi um dia bom porque todo mundo elogiou minha roupa. Isso não é sábio. Hoje foi um dia ruim porque todo mundo disse que eu engordei. Hoje todo mundo diz que meu cabelo está ruim. Eu nunca escuto isso, eu sou imune a essa questão. O sábio é imune aos infortúnios. Dando um exemplo que eu já dei na gravação de um café filosófico, o sábio nunca se abala com o xingamento, porque o xingamento só tem duas hipóteses: ou ele é verdadeiro ou ele é falso. Nos dois casos, eu não posso me abalar. No trânsito de São Paulo é comum se xingar o motorista com duas referências: uma a quem gerou o motorista e a outra a opção sexual do motorista. Geralmente são os dois xingamentos mais comuns. Não sei se Salvador tem uma variante. O primeiro xingamento: sua mãe exercia atividade sexual remunerada. Se alguém me xinga disso, eu tenho que refletir. Pensem na biografia da mãe de vocês. Era ou não era? Observando minha mãe, tudo indica que não. Dado o grau de aparente infelicidade dela nas fotos, ela devia ser fiel ao meu pai. Ela está sempre azeda nas fotos, então acho que ela era uma dona de casa perfeitamente fiel e religiosa. Se ela saísse por aí, giving, acho que ela teria uma outra aparência. Logo, suspeito que minha mãe não era. Logo, se ele xingou a minha mãe, eu só posso dizer o seguinte: e se minha mãe fosse? Eu diria a ele: por quê? Você conheceu mamãe? Frequentou nossa casa? Eu não lembro de todo mundo, mas era um entra e sai naquela ocasião. Eu posso dizer isso. Ou minha mãe não era. Se alguém xinga minha mãe, por que eu posso ficar ofendido? Alguém xinga, e não é um xingamento, já que a opção sexual não é xingamento, mas é comum na nossa cultura preconceituosa chegar e dizer que eu sou uma pessoa que exerce uma determinada característica sexual menos usual. Eu posso ser ou não ser. Se eu sou, eu posso dizer à pessoa: você me conhece? Nós já nos encontramos? Eu não lembro, eu estava olhando para a fronha, mas você já esteve lá em casa, e assim por diante. Ou eu não sou. Esse caso de novo, como é que eu posso me ofender? Como é que eu posso me ofender? Não? Se alguém chega e me grita algo, o que a pessoa me grita pode ser verdadeiro ou falso. E nos dois casos, por que me ofende? Sua gorda, seu gordo, seu careca. Bem, o que eu posso fazer? Não? Posso ser gordo. Bem, comparado com quem? Com Free Willy ou com Twiggy, a modelo inglesa. Quer dizer, com quem eu comparo? Sua velha, comparado com as pirâmides ou comparado, lá sei eu, com a Sandy. Quer dizer, o que eu estabeleço como referência? Sempre eu tenho que saber que só há um jeito de eu me ofender para os estoicos. É se eu concordo com o xingamento. É a única maneira de eu me ofender. E quando eu me ofendo, eu estou dizendo: você venceu, você descobriu o meu ponto frágil. Você descobriu como eu lido mal com essa questão e por isso eu tenho raiva de você. Quando na verdade eu devia ter raiva de mim. Os estoicos dizem que a felicidade é se tornar indiferente a essas questões. Adiante. Os estoicos falam muito sobre aceitar as coisas que eu não posso mudar e viver aquele momento. Simplesmente. Só aquele momento. É o que eu tento viajando muito de avião. Toda vez que o avião tem violentas trepidações, ou entra num vácuo, ou aterriza muito mal, eu vejo as pessoas gritando. Ora, o avião não é sustentado por energia acústica. O grito não interfere em nada na flutuação daquele objeto. Logo, é inútil filosoficamente gritar no avião. Uma senhora do meu lado, isso eu escrevi numa crônica de jornal uma vez, pela primeira vez na vida, isso faz 2 anos, o avião arremeteu em Congonhas. Primeira experiência que eu tive, ele tenta descer, é terrível. Não consegue e sobe de novo. E lá em São Paulo ele sobrevoa a área que um outro avião tentou isso e não conseguiu. Então você vai testando a força do seu esfíncter anal e vai subindo. O avião vai. Eu estava lendo meu livro e lá fiquei, fazendo de conta que eu estava muito tranquilo.
E a senhora do meu lado fazia sinais da cruz, um atrás do outro, até produzindo um certo refrescamento do ambiente. Quando o avião faz assim e você sente, não foi dessa vez, a mulher do meu lado perguntou, o senhor não reza? Eu disse, olha, a senhora já rezou, a área mínima de proteção tem que incluir o meu banco, né? Ela não vai ficar com o banco flutuando no espaço, né? E a oração dela certamente deve ser mais rápida e direta com Deus. Ou seja, eu tenho que viver um momento que eu não posso mudar, É a mesma questão com o medo da morte. Por que alguém teme o que é inevitável? Tem tanto sentido o medo da morte quanto tem sentido o medo do pôr do sol. Eu não posso deter o pôr do sol. Eu não posso deter a morte. Todos morreremos. Tirando a Rainha Elizabeth II, todos nesse planeta, um dia morrerão. Todos que estão nessa sala, um dia morrerão. É a única certeza da espécie humana. Como toda unidade que contenha carbono, nós morreremos. Bom, felizmente. Quando isso vai ocorrer? Depende de uma série de perspectivas. Eu tenho que viver este momento.